bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Não sei qual horário aí, como vocês estão. Dormiram bem? Gente, eu tô até dormindo bem. Um pouco com dor no corpo. Eu tomei aquela vacina da meningite, sei. Nossa, meu braço tá doendo tanto. Mas isso é de menos, né? Dor pior é dor de dente, dor de rim, nossa, dor de fígado. Ah, isso é ruim. O médico até pediu para mim fazer pelo menos 40 minutos de exercício todos os dias para me emagrecer, que eu tô sobrepeso. Tô conseguindo não. Dá uma preguicinha, gente. Dá uma preguicinha. Engraçado, né? Você perde ali 40 minutos vendo uma novela boba, mas não perde 40 minutos aí. Perder não, ganhar 40 minutos fazendo um exercício aí que o médico pediu para você emagrecer. E nem para de comer tanta comilança para emagrecer. Na verdade, sim, eu parei, sabe, gente? Mas de comer do jeito que eu comia antes. Eu comia muito. Mas agora, eu acho que é exercício mesmo. Tá faltando para me emagrecer do jeito que ele quer, que emagreça. Eu tenho 2 dentes aqui, ó. Nossa, ó. Se eu for arrancar, gente, eu tenho que colocar outro. Porque o dente, ele faz falta, né? O SUS não coloca outro. Um aqui em cima, um aqui embaixo, ó. Nossa, o dente dói, dói, gente, que dói tudo, dói corpo, dói a alma, né? Muitas coisas dói a alma. Ai, perdão, Jeová, pelos meus pecados. Vamos agora, nós estamos no 4º livro do Antigo Testamento. Aqui, ó, a varandinha, ó. Mais varanda, meu filho. Quanto mais coisa a gente faz, mais nós queremos fazer, né? Ficou muito boa. Ó, a varanda é enorme, ela vai lá da frente, vem lá da frente até aqui, ó. Pretendo fazer ali, ó. Ali tem a piscina. Assim, Deus vai mandando como quer, né? Eu queria fazer um predinho aqui atrás, pelo menos de 3 andares. Se um dia Deus permitir que o pessoal se inscreva no meu canal, eu chegue a pelo menos uns 5.000 inscritos, visualizações de 5.000 pessoas por dia, quem sabe, né? Vamos aí, então, no 4º livro do Antigo Testamento, que se chama Números. Nós estamos no capítulo 31. É muito interessante saber mais de Deus. Versículo 1 do capítulo 31 de Números. Jeová disse então a Moisés. Versículo 2. Moisés, vingue-se dos midianitas. Me não, com E não, é mi, com I. Midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois você será reunido ao seu povo. Olha o que Deus disse, gente, no versículo 2 do capítulo 31 do Velho Testamento de Números. Moisés, vingue-se do povo midianita. Mas Deus não é vingativo não, Luciana. É sim. Deus é o alfa, o ômega, o começo e o fim, né? Então, Deus, ele não muda, né? Mas nós temos, graças a Deus, o intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, filho dele, que veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje, quando nós vamos pedir perdão, nós pedimos perdão a Deus em nome de Jesus. Porque ele que vai lá e conversa como Moisés conversava. Ai, não, né, Senhor Jeová, Senhor Javé, Senhor Deus dos Exércitos, não faz isso não. Lembra que Moisés sempre fez isso? Porque senão o povo do Egito vai achar que se o Senhor matar todo mundo aqui do povo de Israel no deserto, o Senhor trouxe o povo para morrer aqui, vai falar mal do Senhor. Então nós temos agora o que? Jesus Cristo ao lado do Pai dele, para que ele seja intercessor, como Moisés era intercessor também, mas claro, né, filho dele, para falar, não, pai, olha a Luciana. A Luciana tem muita coisa ruim, mas também tem coisas boas. A Luciana faz coisas boas. Então,
Para você ver que Deus, ele é vingativo, Deus se vinga, né? Então, no versículo 2, Deus falou para Moisés: Moisés, vingue-se dos midianitas, que era o povo de Balaque, o rei Balaque, pelo que fizeram aos israelitas. Depois, Moisés, você será reunido ao seu povo. O que Deus quer dizer quando ele disse assim para Moisés? Depois, Moisés, você será reunido ao seu povo, porque você vai morrer. Depois vou te matar, você vai morrer. Agora eu não sei se Deus vai matar, vai permitir que ele morra, porque a morte, Deus mata, vocês viram aqui, Deus mata, Deus por que Deus vai matar Moisés? Porque Moisés ele lembrou que Moisés não tinha feito algo que ele pediu. Está no capítulo 27, capítulo 27 do livro de Números, o motivo de Deus matar Moisés. Está no versículo 12, Deus disse para Moisés, Jeová disse a Moisés, no versículo 12 do capítulo 27 de Números, suba, Moisés, a este monte da região de Abarim, e veja, Moisés, a terra que darei aos israelitas. Versículo 13. Depois de você, Moisés, vê-la lá do monte, a terra que eu vou dar ao povo de Israel, você também será reunido, morto. Você vai morrer ao seu povo, assim como Arão, seu irmão, morreu. Por que Arão morreu? Deus matou Arão. Porque quando o povo de Israel estava com sede, começou a reclamar com Moisés e com Arão, eles conversaram com Deus. Deus ouviu o clamor do povo pedindo água no deserto. Deus falou assim, vocês vão lá e vocês conversem com a pedra para sair água da pedra. Só que eles não conversaram com a pedra, eles bateram o bastão na pedra. Então Deus matou Arão. Falou assim, por causa disso, vocês não me obedeceram. Eu mandei vocês conversarem com a pedra, não bater na pedra. Então, Arão vai morrer. Arão vai morrer. Então, versículo 13 do capítulo 27 de Números, Deus fala o motivo porque Moisés vai morrer. Depois de você ver, né, lá do monte, né, a terra, você vai ver de longe. Você também será reunido ao seu povo, quer dizer, você vai morrer. Assim como Arão, seu irmão, morreu, que não vai entrar na terra prometida. Versículo 14. Visto que, por que você vai morrer? Por que eu vou te matar, Moisés? Porque quando a Assembleia de Israel discutiu comigo, Deus, Pai de Jesus, que faço estrelas, céu, mar, quando a Assembleia de Israel discutiu comigo, Deus, no deserto, lá no deserto de Zin, vocês se rebelaram contra a minha ordem, a ordem de Deus, e não me santificaram diante deles, do povo de Israel, porque eles se rebelaram contra mim. Mas vocês, Moisés, vocês, Arão, vocês não me santificaram diante do povo. No que se referia às águas, trata-se das águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Vocês não me glorificaram, não me santificaram diante deles, do povo, da Assembleia, do povo de Israel, quando discutiu comigo no deserto de Zim. Vocês se rebelaram contra a minha ordem, vocês fizeram outra coisa, vocês não fizeram a ordem que eu mandei vocês fazerem, eu Deus, e não me santificaram diante do povo de Israel. No que se referia às águas, trata-se das águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Talvez seja a mesma água que eu estou falando para vocês, eu vou ver depois para vocês isso aí. Então, Moisés vai morrer.
No versículo 2 do capítulo 31, Deus pede a Moisés vingança dos midianitas pelo que fizeram os israelitas. Depois você, Moisés, será reunido a seu povo, você vai morrer. Versículo 3. Portanto, Moisés disse ao povo: equipem homens dentre vocês para a batalha contra Midian e para executar a vingança de Jeová sobre Midian. Versículo 4. Vocês devem enviar para a guerra 1000 homens de cada tribo. São 12 tribos. 12 filhos de Israel, que eram cabeça de Jacó, que chamava-se Israel, porque Deus mudou o nome dele, porque ele lutou com um anjo, aí ele ganhou, aí Deus perguntou, qual o seu nome? Ele, Jacó, não, agora daqui em diante seu nome vai ser Israel. Então, Deus dividiu em tribos os filhos, porque Jacó, que se chamava Israel, ele não teve só uma mulher, ele teve várias mulheres. Então ele teve filhos de mulheres diferentes, por isso que ele distribuiu em tribos. Olha, tem uma mosquinha aqui, gente. 1000 homens de cada tribo, junto com Finéias, filho de Eleazar. Eleazar era o sacerdote, Eleazar era filho de Arão, Finéias era neto de Arão, que era irmão mais velho de Moisés, que Deus matou porque ele falou, não era para conversar com a pedra, não era para bater o bastão na pedra, não. O que eu falei para vocês? Por isso você vai morrer, tá, Arão? Agora você vai passar a sua roupa de sacerdote para o seu filho Eleazar, que acompanhava o exército e tinha nas mãos os utensílios sagrados e as trombetas para dar os sinais de guerra. Versículo 7. Eles guerrearam contra Midian, assim como Jeová havia dado a ordem a Moisés, e mataram todos os homens. Ah, mas Deus não gosta que mata, não. Ai, Luciana, Deus não mata não, você é mentirosa. Pega a sua Bíblia fazendo favor e olha, pode ser católica, pode ser evangélica, pode ser qualquer uma. Mas pega e dá uma olhada. No versículo 7, no versículo 6, no versículo 7, o povo de Israel guerrearam contra Midian, assim como Jeová havia dado a ordem a Moisés. E mataram todos os homens de Midian. Versículo 8. Entre os homens que foram mortos estavam os reis de Midian, isto é, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Os 5 reis de Midian mataram também Balaão. Lembra do Balaão? Que Balaque queria amaldiçoar seu povo de Israel? E que ele foi com a mulinha dele. A mula estava vendo o anjo com a espada na mão. Então, a mula estava vendo o anjo com a espada na mão, mas ele não conseguia ver porque Deus não deixou ele ver. De repente, quando ele viu, meu Deus do céu, a mula escondeu até debaixo dele. A mula, em vez de ele ficar de cima da mula, a mula estava debaixo dele, assim, escondidinha assim, porque viu o anjo com a espada na mão para matar Balaão. Balaão era filho de Beor, a espada. Versículo 9. Mas os israelitas fizeram cativas as mulheres e as crianças de Midian. Então eles mataram só os homens. As mulheres e as crianças ficaram com elas. Cativas é cativeiro. Também saquearam, roubaram todos os seus animais domésticos, todos os seus rebanhos e todos os seus bens. Quando na guerra roubaram. Não, Luciana, roubaram, o povo de Israel roubou os filhos, as mulheres, tudo que eles tinham. Mataram todos os homens, só ficou mulher e criança. Versículo 10. E queimaram com fogo todas as cidades em que os midianitas haviam fixado residência e todos os seus acampamentos. Versículo 11. Tomaram todo o despojo, todo o espólio, incluindo pessoas e animais. Versículo 12. Então
trouxeram os cativos, mulheres e crianças, de cativeiro, o espólio, o despojo e o despojo a Moisés. A Eleazar, que era o sacerdote, que era o filho de Arão, ficou no lugar dele, depois que Deus matou ele, e a Assembleia de Israel no acampamento nas planícies desérticas de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó. Versículo 13. Então Moisés, o sacerdote Eleazar também, e todos os maiorais da Assembleia, saíram ao encontro do pessoal que foi para lutar na guerra e mataram todos os homens de Midian, fora do acampamento. Eles foram lá ao encontro deles lá fora do acampamento. Já vem o povo voltando da guerra. Versículo 14. Mas Moisés ficou indignado com os homens designados das forças combatentes, dos guerreiros, né? Os chefes de 1000 homens e os chefes de 100 que retornavam da expedição militar que Deus mandou. Versículo 15. Moisés olhou para aqueles homens e lhes disse: Vocês preservaram vivas todas as mulheres? Versículo 15 do capítulo 31 de Números. Vocês preservaram vivas todas as mulheres? Moisés perguntou para eles. Versículo 16. Foram elas que pela palavra de Balaão as mulheres induziram os israelitas a cometer infidelidade para com Jeová no caso de Peor, de modo que veio flagelo sobre a Assembleia de Jeová, sobre a Assembleia de Israel. Versículo 17 e 16 é muito importante, gente. Olha, eles mataram só os homens e pegaram as mulheres e as crianças cativas para colocar no cativeiro. Aí quando Moisés viu, falou assim: Uai, vocês deixaram as mulheres vivas? Mas foram as mulheres que fizeram o povo de Israel pecar contra Deus. Foi as mulheres que fez o povo de Israel cometer infidelidade contra Jeová, contra Deus, no caso de Peor, de modo que veio até um flagelo, veio uma doença sobre a Assembleia de Israel. Versículo 17. Agora, vocês, guerrilheiros, devem matar todos os meninos, crianças, e também todas as mulheres que tiveram tido relações sexuais com um homem. Versículo 18. Olha que Moisés mandou fazer. Moisés mandou matar todos os meninos e só tinha criança. Os homens, o povo de Israel tinha matado tudo já. Você pode olhar aí, né, na sua Bíblia, que eles mataram todos os homens e pegaram as mulheres e as crianças para eles, cativas. Está no versículo 7. No versículo 7, eles guerrearam contra Midian, assim como Jeová havia me ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Versículo 8. Entre eles, os que foram mortos, estavam os reis, que era rei de Midian, isto é, o rei de Midian era naquela época Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Os 5 reis de Midian, eles mataram também Balaão, filho de Beor, a espada. Versículo 9. Mas os israelitas fizeram cativas as mulheres, não mataram as mulheres, e não mataram as crianças de Midian. E também roubaram, saquearam todos os animais de Midian, doméstico, todos os rebanhos do povo de Midian e todos os seus bens materiais. Versículo 10. E queimaram com fogo todas as cidades em que eles, o povo de Israel, o povo de Medianita, havia fixado residência e todos os seus acampamentos. Eles levaram as mulheres. Quando Moisés viu as mulheres, ele falou assim: Nossa Senhora, por que vocês mataram as mulheres? Versículo 15 do capítulo 31 de Números. Vocês preservaram vivas todas as mulheres? Versículo 16. Agora, foram essas mulheres aí que, pela palavra de Balaão, induziram os israelitas a cometer
infidelidade para com Jeová no caso de Peor, de modo que veio o flagelo, a doença, sobre a Assembleia de Jeová, que é Israel. Versículo 17. Agora, vocês devem matar todos os meninos. Eram crianças. Moisés mandou matar os meninos no versículo 17, as crianças. E também todas as mulheres que tiveram tido relações sexuais com um homem. Versículo 18. E eu nessa época eu tinha morrido, porque quando eu casei eu não era virgem mais. Versículo 18. Mas eu não fiquei com nenhum israelita, não. Não, isso eu tenho certeza. Versículo 18. Mas podem deixar vivas todas as jovens que não tiveram relações sexuais com o homem, virgens. Versículo 18, muito interessante. Moisés mandou matar todas as mulheres que não eram virgens, e as mulheres virgens poderia poupar a vida delas. Versículo 18. Mas podem deixar vivas todas as jovens que não tiveram relações sexuais com um homem. Versículo 19. E vocês devem acampar 7 dias fora do acampamento de Israel. Cada um de vocês que tiver matado alguém ou que tiver tocado em alguém que foi morto, deve se purificar no 3º dia e no 7º dia, junto com os seus cativos, pessoas que vocês trouxeram cativas. Versículo 20. E vocês devem purificar toda roupa, todo artigo de couro, tudo que é feito de pelo de cabra e todo objeto de madeira. Versículo 21. Eleazar, que era o sacerdote, filho de Arão, que ficou no lugar de Arão, disse então aos homens do exército de Israel que haviam ido à batalha contra Midian, matado todos os homens e pouparam a vida das mulheres e das crianças, mas Moisés mandou matar as mulheres que eram mulheres que não eram virgem mais, que já tinham feito sexo, e matar os meninos, as crianças. Este é o decreto da lei que Jeová ordenou a Moisés. Versículo 22. Somente o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo. Versículo 23. Todas as coisas que podem ser processadas com fogo, vocês devem passar pelo fogo e elas ficarão puras, mas também devem ser purificadas com a água da purificação. Tudo que não pode ser processado com fogo, vocês devem passar pela água. Versículo 24. E no 7º dia, vocês devem lavar as suas roupas e ficarão puros. Então podem entrar no acampamento de Israel. Versículo 25. Então Jeová disse o seguinte a Moisés. Versículo 26. Moisés, faça uma relação do que foi trazido como despojo, os bens materiais, os cabritos, tudo. Tanto pessoas como animais. Faça isto junto com Eleazar o sacerdote, que é filho de Arão que morreu, e os cabeças das casas paternas da Assembleia de Israel. Versículo 27. Deus disse para Moisés, Moisés, divida em 2 partes o que foi saqueado, o que foi roubado. Saqueado é roubado, né, gente? Uma para os soldados que participaram na batalha, como foi uma forma de pagar eles, e a outra para o restante da Assembleia de Deus. Versículo 28. Dos soldados que saíram para a batalha, você, Moisés, deve tomar como imposto. Existia imposto, meu imposto veio alto demais, e lá tinha imposto. Deus mandava pegar imposto para Jeová. De cada 500, sejam pessoas, sejam bois, sejam jumentos, sejam ovelhas. Versículo 29. Vocês devem tirá-los da metade deles o imposto e dá-los a Eleazar o sacerdote, como contribuição pertencente a Jeová. Versículo 30. Da metade dada aos israelitas, você deve tirar 1
de cada 50, sejam pessoas, sejam bois, sejam jumentos, sejam ovelhas ou qualquer tipo de animal doméstico, e deve dá-los aos levitas, que cuidam das responsabilidades relacionadas com o tabernáculo de Jeová. Versículo 31. Então Moisés e Eleazar, o sacerdote, fizeram assim como Jeová havia dado a ordem a Moisés. Versículo 32. O espólio, o que restou do despojo que os homens da expedição tinham tomado, somou 675.000 ovelhas. Versículo 33. Bem como 72.000 bois. Versículo 34. E 61.000 jumentos. Versículo 35. As mulheres que não tinham tido relações sexuais, as virgens, que não tivessem tido relações sexuais com o homem, somaram 32.000 mulheres virgens. E mataram as mulheres que tinham, mandou matar e mataram. As mulheres e os meninos e as mulheres que tinham relação sexual com o homem. Versículo 36. A metade que coube aos que saíram para a batalha somou 337.500 ovelhas. Versículo 37. E o imposto para Jeová dentre as ovelhas somou 675. Versículo 38. Havia 35.000 bois, e o imposto sobre os bois para Jeová foi de 72. Versículo 39. Havia 30.500 jumentos, e o imposto sobre os jumentos para Jeová foi de 61. Versículo 40. E havia 16.000 pessoas, e o imposto sobre as pessoas para Jeová foi de 32 pessoas. Versículo 41. Então, aí ele pegava para Jeová. Aí eu vi ali. A metade coube aos que saíram para a batalha, somou 337.500 ovelhas. Das 337.500 ovelhas, Deus pediu 37 delas, que era imposto para Jeová, dentre as ovelhas. Somou 675 ovelhas. No versículo 38, havia 36.000 bois. Aí Deus pediu de imposto sobre os bois para Jeová 72 bois. Versículo 39. Havia 30.500 jumentos que eles pegaram lá, saquearam depois de matar o povo de Midian. E o imposto sobre os 30.500 jumentos, Deus pediu dos 30.500 e pediu 61 jumentos. Versículo 40. E havia 16.000 pessoas. Dessas 16.000 pessoas, que eram virgens e crianças, Deus pediu para ele 32 pessoas. Versículo 41. Então Moisés deu o imposto a Eleazar, o sacerdote, que era o filho de Arão, como contribuição pertencente a Jeová, que pertence a Jeová, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Versículo 42. A metade pertencente aos israelitas, que Moisés separou da porção pertencente aos homens que guerrearam, foi a seguinte. Versículo 43. A metade das ovelhas somou 337.500 ovelhas, não é? Que eles trouxeram de lá. Versículo 44. Dos bois, 36.000 bois. Versículo 45. Dos jumentos, eles trouxeram 30.500 jumentos. Versículo 46. E das pessoas, eles trouxeram 16.000 pessoas. Versículo 47. Moisés tomou, então, da metade pertencente aos israelitas, um de cada 50 das pessoas e dos animais, e deu aos levitas, porque os levitas tomavam conta do tabernáculo de Deus, que cuidavam da responsabilidade para com o tabernáculo de Jeová, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Versículo 48. Então os homens designados das divisões do exército, os chefes de 1.000 e os chefes de 100 pessoas, aproximaram-se de Moisés. Versículo 49. E disseram a Moisés: Moisés, seus servos fizeram a contagem dos homens de guerra que estão sob o nosso comando. Nos foi relatado que nenhum deles está faltando. Não morreu nenhum na guerra. Versículo 50. Portanto, que cada um de nós apresente como oferta a Jeová o que achou: objetos de ouro,
correntinhas para os tornozelos. Ai, Luciana, não coloca corrente para tornozelo não, que é pecado. Correntinhas para os tornozelos, pulseiras, anéis de selar, brincos e outras joias, a fim de fazer expiação por nós mesmos perante Jeová. Versículo 51. Assim, Moisés e Eleazar, que era sacerdote, filho de Arão, que ficou no lugar de Arão depois que Deus matou Arão, aceitaram desse povo o ouro e todas as joias que eles roubaram, saquearam depois de matar os homens lá de Midian. Versículo 52. Todo o ouro da contribuição que os chefes de 1.000 pessoas, os chefes de 100 pessoas fizeram a Jeová, somou 16.750 ciclos de ouro de prata. Versículo 53. Cada homem do exército tinha tomado uma parte do despojo. Versículo 54. Moisés e Eleazar, o sacerdote filho de Arão, que ficou no lugar de Arão quando Deus matou Arão, aceitaram o ouro da parte dos chefes de 1.000 pessoas e de 100 pessoas e o levaram para dentro da tenda de reunião de Deus como recordação perante Jeová em favor do povo de Israel.